Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia do meio ambiente e eu gostaria de colocar aqui dois conceitos que são muito importantes para a gente entender o que está se passando e por que a gente não tem muita coisa para comemorar nesse dia, nos dias de hoje, infelizmente. O primeiro conceito é o antropoceno. É uma era geológica, né, que cientistas do mundo inteiro decidiram, né, que a gente está passando por uma era geológica onde o homem, é quem define os rumos da Terra. É uma espécie, é a primeira vez que isso acontece, né? Que uma espécie é, da natureza é o principal agente transformador da natureza. Né? A gente teve várias eras geológicas onde causas naturais eram agentes de mudanças. Né? Então a gente chegou nessa era, agora, depois da Revolução Industrial, que né, foi chamada de antropoceno, onde o homem é o maior agente de transformação desse ambiente. E essa transformação é uma transformação destrutiva, né, uma transformação que está tendendo a acabar com a biodiversidade que evoluiu durante milhões de anos. E isso nos leva a outro conceito, que é o conceito de sexta extinção em massa. A gente está passando pela sexta extinção em massa. Ou seja, a gente já teve 5 grandes extinções, né, durante isso é comprovado geologicamente através de análise de fósseis, né. Essas grandes extinções foram causadas por fenômenos naturais, né. Por exemplo, uma grande extinção que teve foi a que extinguiu os dinossauros. A hipótese foi que caiu um meteoro, né, que, 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 que subiu, né, esse meteoro bateu na crosta terrestre, subiu um monte de poeira e ficou uma poeira preta, né, ficou vários e vários anos de uma poeira preta que aí matou quase toda a vida na Terra, né, porque as plantas precisam fazer fotossíntese e tudo deriva das plantas, né? A gente precisa se alimentar de plantas, né? E as cadeias tróficas, né? As cadeias alimentares dependem das plantas. Então, mais de 90% da vida na Terra se extinguiu nesse período, né? Nessas grandes extinções em massa. E na sexta extinção em massa, que a gente está passando agora, então não é uma coisa que tá para a gente vai entrar ainda na sexta grande extinção em massa. Não. A gente já está passando pela sexta extinção em massa. Ou seja, existe um número de extinção natural que os cientistas colocam que é de 0,01 por ano, a cada 10 anos, não sei, alguma coisa assim. E a taxa de extinção de espécies agora está de 1.000 a 10.000 vezes mais do que essa taxa natural de extinção. Ou seja, o antropoceno, né, a gente como agente principal de mudança é, na, na atmosfera, na biosfera, né, nessa camada de vida que existe em volta da Terra, a gente está causando a sexta grande extinção, a sexta extinção em massa. Então esses dois conceitos são muito importantes para a gente se situar no tempo. Né? A gente está passando por esse período, a gente é responsável por isso e a gente tem que fazer alguma coisa. Né? É lógico que, pô, a gente não vai ficar se culpando, ai meu, eu tomei um banho mais demorado e isso está causando a extinção. Não, é lógico que atitudes individuais mudam muito e tem que ser incentivadas, né? A gente tem que mudar nosso estilo de vida, tem que ser mais minimalista, tem que usar menos, tem que decrescer, tem que trabalhar em coisas que sejam regenerativas, né? E isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. Aqui no Brasil, para chegar num contexto mais local, né? A gente tem uma das maiores biodiversidades do mundo. Né? Em 1500, o homem branco chegou aqui e começou a saquear
esses recursos naturais. Começou a destruir floresta para distribuir mercadorias para o mundo inteiro. Eu até ouvi uma história muito legal esses dias, que o cara chegou aqui, né, o português chegou aqui e foi conversar com o índio, né? Aí o pajé foi falar lá: por que vocês estão levando esse tanto de madeira aí? Ele via, né, caravelas mais caravelas saindo com um monte de tora de madeira gigantesca, né, pra levar pra fora e tal. Ele: por que vocês estão levando isso aí, né? Aí ele fala: porque meu patrão mandou, né? Me mandaram pra cá pra eu tirar todo esse tanto de mercadoria daqui, né? Porque ele vai acumular lá e ele precisa passar isso para os filhos dele, né? Ele vai acumular uma riqueza, ele vai vender isso, acumular uma riqueza para dar para os filhos dele, né? Aí o pajé olhou, aí ele perguntou assim: mas vocês não confiam mais na natureza? Né? E eu fiquei pensando nessa história, né? Se a gente soubesse lidar com a natureza, se a gente soubesse conviver com o nosso meio, se a gente fosse natureza, né? Não visse a natureza como algo separado da gente, a gente teria abundância, né? Se a gente confiasse nesse poder provedor da terra, de nos dar água, de nos dar alimentação, de nos dar ar puro e nos dar um modo de vida, comida abundante, né? Se a gente confiasse nisso, a gente não precisaria acumular para passar uma riqueza para os nossos filhos. A riqueza já estaria lá, né? A riqueza está lá. As florestas são, não só as florestas, os biomas. Aqui no Brasil a gente tem biomas maravilhosos, né, que dão uma diversidade absurda, que podem suportar uma quantidade de vida gigante. E a gente não leva isso em consideração, né? Aí, né, esse saque começou em 1500 e foi se alastrando, né? Antes era feito manualmente, com machado, né? A galera carregava nas costas as toras. E chegou um momento que a gente fez as máquinas, né? Tratores gigantescos, né? Revolução verde, grandes monoculturas para tentar acabar com a fome no mundo, né? Realmente, isso aumentou exponencialmente a quantidade de comida e insumos disponíveis para a gente. Mas ao mesmo tempo, a gente poluiu nossos rios, assoreou nossos rios, poluiu nosso ar, acabou com a biodiversidade, destruiu as florestas, que estão sendo destruídas numa velocidade uma velocidade maior ainda agora, né? Com esse governo que né, já era ruim, sempre foi ruim na parte ambiental, desde 1500 é ruim. Agora piorou mais ainda, né? Parece que o pessoal quer que desmate mais. Então, o Brasil tem vários biomas que estão sendo destruídos. A Mata Atlântica, por exemplo, tem 7% da sua vegetação nativa, né? A Amazônia acho que já passou dos 50% desmatado. Cerrado está sendo totalmente destruído. Monoculturas, né? Para plantar monocultura. Monocultura cheia de fertilizante químico, cheia de veneno. Esse veneno vai parar no rio, vai parar na nossa água. E a gente bebe isso. Então a gente, nesse dia do meio ambiente, não tem muito o que comemorar, a situação está muito feia. E se a gente não fizer nada agora, né? Se a gente não potencializar as iniciativas, tanto individuais, mas principalmente as iniciativas coletivas, comunitárias, de políticas públicas mesmo, a gente vai ter um futuro muito ruim, né? Junto com todas as questões sociais, né? De exclusão social, a gente teve escravidão, né? Uma massa de pessoas que foram excluídas
de vários processos de cuidado. Então, nesse dia do meio ambiente, acho que é muito importante a gente tomar consciência do tamanho desse problema mesmo, que é um problema muito grande mesmo, assim, é o pior dos problemas que a gente tem. Porque é um problema que pode inviabilizar a vida na Terra, a vida humana, né? Porque vai ter alguns bichos, uns 10%, talvez um pouco menos, se a gente continuar nesse caminho, que vai sobreviver, né? E aí vai entrar num outro ciclo, né? Depois da sexta extinção em massa, a gente vai entrar num outro ciclo de evolução. Mas eu espero que a gente consiga reverter esse cenário, porque é possível. Eu acredito que ainda é possível. Tem pessoa que fala que não é possível mais. Mas eu acredito que ainda é possível. A gente parar de ser destruidor, um agente destruidor do meio ambiente, da nossa casa, e passar a ser não só sustentável, para ser sustentável na Terra, que isso não é mais o adequado, não é mais suficiente. Isso, ser sustentável, a gente teria que ter sido sustentável lá para 1900, se a gente quisesse se sustentar. Hoje em dia a gente tem que ser mais que sustentável. A gente tem que ser regenerativo. A gente tem que criar condições para a vida prosperar. E ainda bem que existe conhecimento nessa área, e eu quero falar um pouco agora sobre esse conhecimento que pode... As motos aí, motor de explosão, né? Barulhento, além de poluir, é barulhento pra caramba, poluição atmosférica e sonora também, né? A gente fica na cidade, a gente tá tendo esse impacto sonoro o tempo inteiro, né? Barulho, e isso vai, né, também, né, afetando a nossa mente, né? Economia do futuro. Como que seria a economia do futuro? Como que a gente poderia regenerar a nossa economia, né? Regenerar os nossos sistemas? Será que é possível? Eu acho que é possível, e eu acho que um ponto primordial seria começar pela agricultura, né? Em vez de a gente ter uma agricultura destrutiva, uma agricultura que é dependente de insumos externos, né? E esses insumos externos são insumos de guerra, né? São fertilizantes químicos derivados do petróleo, são agrotóxicos derivados do petróleo, são maquinário pesado, né, derivado da mineração, que é destrutiva, que destrói nas Minas Gerais, né, e em um monte de outros lugares. A mineração destrói com a vida, com a capacidade de procriação da vida, para uma agricultura regenerativa. E como seria essa agricultura regenerativa? Como é, na verdade, né? Já existem vários casos, né? Gente que faz isso desde a década de 60. Isso, na verdade, os índios já faziam isso, né? Muitas comunidades pelo mundo inteiro conviviam pacificamente fazendo agricultura no meio do mato, né? Com uma diversidade absurda, de um monte de variedades criadas no meio do mato, né? Com uma inteligência de médio e longo prazo, não uma inteligência só de curto prazo, visando alta eficiência tal para produzir aquele monte, mas não pensando na qualidade do solo, né? Na nossa água. Então, essa agricultura regenerativa, ela pensa primeiramente no solo, né? Na vida no solo. Então, ela passa de uma agricultura de insumos, que você tem que colocar insumo, está sempre tirando insumo de um lugar para colocar no outro, para uma agricultura de processos. Então, é uma agricultura que visa a saúde do solo e com esse solo saudável, com os micro-organismos ali e macro-organismos do solo comendo e cagando, isso deixa uma vida ali no solo, né? Você deixa o solo sempre coberto, com alimento para esse solo, e esse alimento para o solo se transforma em alimento para a planta que você está cultivando. Então, a teoria é bem simples, né? É bem simples, lógico que ela se complexifica, né? E a prática também. É bem simples, mas também se complexifica, lógico, a gente precisa
entrar para esse meio e desenvolver tecnologia e bastante pesquisa e desenvolvimento para essa área, né? Tem muita gente muito legal fazendo esse tipo de serviço, né? Esse tipo de pesquisa, esse tipo de agricultura. Então é essencial que a gente consiga fazer uma agricultura ecológica altamente eficiente, que produza muito, respeitando os ciclos da natureza, né? E deixando nossa água pura, protegendo as nossas nascentes. Então seria essencial que todas as cidades tivessem um cinturão verde em volta delas, né? Agroecológico, que protegesse as águas, ao mesmo tempo que fornecesse uma abundância de comida boa, comida ecológica, comida saudável, que deixaria a gente mais saudável, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente, quanto conectado socialmente, né? Conectado com os nossos arredores, né? Outra coisa que a gente teria que fazer é reflorestamento em massa também, né? Nas áreas que já foram degradadas e que não tem, hoje em dia, tão friáveis, né? Elas estão aptas à desertificação, né? Chama isso de friável. E isso é uma quantidade absurda de terra que foi desmatada, usada durante um tempo e está lá desertificando agora, né? O processo de desertificação no mundo está em alta. A gente perde camadas de solo do mundo, solo fértil, numa velocidade muito rápida desde o começo da Revolução Verde, né? Que foi essa quando chegou os maquinários pesados, né? Os fertilizantes químicos, agrotóxicos, tal, todo esse pacote da indústria, né? Que queria acabar com a fome, mas acabou que está criando bastante fome, né? Principalmente pela questão de logística, né? E pela pequena diversidade de alimentos que são plantados nesse tipo de agricultura. Outra coisa seriam as energias limpas, né? A gente precisa mudar nossa matriz energética para uma matriz renovável. Aqui no Brasil a gente tem a energia hidráulica, né, que é um tipo de energia mais limpa, mas do jeito que é feito em larga escala é sujo, né? Causa muitos danos pelo represamento dos rios, que os rios têm que fluir naturalmente, né? Então esse tipo de energia tem que ser feita, mas tem que ser feita pensando certo, né, onde que você vai fazer com o mínimo impacto possível. Energia solar, energia do vento, energia das marés. Então, cada lugar vai ter sua potencialidade. Isso tem que ter uma diversidade de tipos de energia para cada tipo de lugar. Cada um tem sua potencialidade. E pesquisa e desenvolvimento, né? De novo, é uma coisa que a gente precisa investir pesado nisso. Precisa de investimento público, investimento privado, para regeneração. A gente não pode perder mais tempo com tecnologias destrutivas, né? Tecnologias que trazem a destruição não só do meio ambiente, mas como do meio social, né? Que a gente vive, né? Então é isso, a gente precisa se conectar, se perceber parte desse meio, né? Não desconectar ser humano e meio ambiente. A gente é uma coisa só. A gente está junto e a gente precisa trabalhar dessa forma, como todos os outros seres trabalham, como todos os outros seres vivem, né? Em sinergia. A gente foi uma espécie que evoluiu dessa forma, destruindo tudo, matando, né? Não só os outros, mas matando a nós mesmos, exterminando outras culturas, em vez de aprender, de aglomerar, de entender o conhecimento, a gente deu ruim, né? A gente tá num ápice do ruim, um ápice do deu ruim. Se a gente continuar nesse caminho, a gente tem pouquíssimo tempo na Terra.
Então a gente precisa urgentemente de uma economia regenerativa e de um pensamento regenerativo, né? Que trabalhe por essas questões, né, de reconexão e de produção regenerativa, que facilite a vida e o desenvolvimento da vida na Terra. Então é isso. Esse é meu vídeo aí do Dia do Meio Ambiente, que não é uma comemoração, na verdade é uma descomemoração. E espero mesmo que a gente consiga ter uma massa crítica, velho, pessoas que agem por essa regeneração, não só individualmente no seu dia a dia, na sua casa, na sua comunidade, com você mesmo, com suas pessoas, mas também valorize o comércio do seu bairro, Empório do Carmo. É, isso aí. Tem que valorizar o comércio do bairro. Com certeza, isso é uma coisa que agora, durante o período de pandemia, é uma coisa que está ascendendo muito, né? Essa preocupação com a economia local. Então é isso, é isso. A gente precisa ter uma economia local forte. Não que a gente não vá depender também de uma economia global. A gente tem que se contextualizar também na economia global, isso é normal. Tem coisa que não dá para produzir 100% no seu lugar, é normal, mas que seja 95%, 90, 95% produção local, né? Comida e bens necessários que sejam produzidos localmente. Isso vai potencializar, vai gerar emprego, vai criar autoestima, né? Então a gente precisa de um movimento nesse sentido e que seja organizado, pessoas que pensem nisso e políticas públicas. A gente precisa começar, esse ano é ano de eleição, quem já está pensando nisso, eu acho que tem que e tem essa aptidão para, né, para ser legislador, para participar de debates públicos, eu acho que tem que fazer mesmo, tem que ir e ocupar as prefeituras, as câmaras de vereadores com essas ideias, com essas ações. Né? Agricultura local, compostagem, gestão de resíduos, economia local. Né? Então, é isso aí, gente. Valeu. E deixa aí o comentário que você acha relevante, alguma coisa, alguma ideia que você tem. E se assistiu até agora aqui, dá um joinha e compartilha com o pessoal aí. E valeu!